Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com essa excelente obra aqui, A Diversidade de Mário Sérgio Cortella. Na realidade, essa obra aqui, ela foi reformulada, porque a primeira vez que ela foi editada, publicada, ela foi feita lá em 2012 com o seguinte título: Escola e Preconceito, Docência, Discência e Decência. E esse livro, ele foi reformulado, porque quem publicou essa obra aqui foi Janete Leão. Foi reformulado com esse novo título, A Diversidade, Aprendendo a Ser Ser Humano. O livro é uma leitura muito rápida, fácil. Ele tem 120 e poucas páginas, 127 páginas, uma escrita bem tranquila, de fácil compreensão, pela editora 3D, e tem o selo Litera, que é o selo da editora. Então vamos lá um pouquinho nessa obra, conhecer um pouquinho? O livro fala sobre os reais impactos na estrutura da sociedade atual, com a intolerância, com a hostilidade, com a polarização e com o desprezo. Ele nos faz um chamado, para aprender a ser humano. Como estamos sendo no nosso dia a dia? Estamos sendo realmente humanos? Então, por meio de uma análise do ser humano, das nossas atitudes, de muito estudo, o autor aborda todas esses melindres, essas situações, esses sintomas que está presente na sociedade, E essas pequenas atitudes que elas, com o passar do tempo, elas se tornam um preconceito. E ele demonstra muito essa palavra preconceito, que é um pré-julgamento, uma pré-crítica de algo que você não conhece. Porque uma coisa é criticar e outra coisa é criticar de forma a não ter o poder do convencimento no outro. Você não tem o estudo, você não tem um aparato para dizer que algo está errado. Então você preconceito, você tem um pré-julgamento, e ele faz todo esse aparato no livro. Então Cortella traz esse conceito de preconceito, e assim ele fala: é quando temos um conceito prévio, uma avaliação antecipada, e ela pode ser positiva quanto negativa, em relação a alguém, alguma coisa ou alguma ideia. E esse preconceito, ele pode se tornar uma discriminação, Quando a gente rejeita aquela pessoa, porque ela não corresponde à forma com que a gente ouve, à forma com que a gente fala, o modo que a gente acha correto. Então, essa discriminação é você discriminar alguém porque ela não concorda com a forma com que você olha o mundo. Existem várias formas de ser humano. E ele já traz ali na introdução, no primeiro capítulo do livro, falando sobre 2 índios que eles vieram lá de Cuiabá para São Paulo. E os índios começaram a passear pela cidade, perguntavam uma coisa, perguntavam outra, e tudo era estranho. O metrô, os veículos, a rapidez, as pessoas que iam para um lado e para o outro. E de repente eles foram lá aonde tinha, no mercado municipal, e viu uma criança ajuntando comida no lixo, e os índios perguntavam: tá, mas aqui é assim? As crianças pegam comida, por que aquela criança está pegando comida no lixo e aquele outro não está comprando? Daí foi explicada a situação do dinheiro, que aquela criança não tinha dinheiro e tal. Nossa, os índios quiseram ir embora de São Paulo na hora, porque que ser humano é esse que consegue deixar uma criança ter que ajuntar a comida do lixo para se alimentar? Porque lá na terra deles, não, todo mundo ganhava igual, todo mundo cooperava, Então os índios queriam ir embora. O Brasil, ele é um dos países com maior diversidade cultural, Nós temos uma diversidade geográfica, nós temos uma diversidade biológica, uma das maiores do mundo, Então reúne pessoas de todos os tipos, De todos os credos, De todos os gêneros. O Brasil é grande, é extenso, Então, essa pluralidade, ela deve ser olhada, ela deve ser sentida como uma fonte de riqueza do nosso país. Então, quem, em vez de enxergar o outro como diferente, o vê como inferior, seja pela etnia, região onde vem, condição social, ainda não compreendeu o que é ser humano. E são essas as palavras que Mário Sérgio Cortella coloca no livro.
essa reflexão que faz em você de como você está olhando o outro que não é igual a você, que pensa diferente de você. Então, qual é a fonte do nosso preconceito? Fazer esse questionamento, da onde vem aquele preconceito? É uma condição contrária àquilo que eu penso? Ou é uma insegurança que eu mesmo carrego dentro de mim e que eu projeto no outro? Então, o porquê que eu tenho preconceito daquele ser humano que é igual a eu, mas ele pensa de forma diferente? Então, ele traz o questionamento sobre o deficiente e o portador de deficiência, o cego ou o deficiente visual, o preto ou o negro. Ele traz essa dualidade, sabe? Então, não existe uma cura para o preconceito, e sim uma vigilância permanente que temos que ter. O preconceito é algo que vem cultural, então temos que ter vigilância. Ele traz o conceito também de biocídios que a gente pratica diariamente, aquelas mortes diárias, né? Por que chamar o outro de animal? Cachorro, galinha, veado, vaca, né? Isso é desumanizar o ser humano, né? É pejorativo. Então são pequenas mortes, os biocídios, que isso acontece nas escolas, né? Nas filas das escolas, quando o professor coloca os mais pequenos e vai subindo até o maior. As meninas de um lado e os meninos de outro. Os mais baixos e os mais altos, né? Então isso são pequenos biocídios que parece que é tão pequenininho, mas são discriminações pequeninhas que vão acontecendo e geram um preconceito grande, que podem, de um conflito, gerar um grande confronto. Outro exemplo que ele traz no livro são os bullying, né? No jogo, o espírito do jogo é que todos gostem, né? Um tira sarro do outro, mas tá tudo divertido. A partir do momento que um não gosta da brincadeira, já começa a ocorrer o bullying, aonde um covarde se exalta tentando diminuir o outro. Ele também traz a ausência da autoridade que muitas pessoas têm, que usam no dia a dia, né? Quando a pessoa fala, por exemplo, assim, tá, mas você sabe com quem você está falando? Que pergunta, né? Que questionamento, que exclamação mais complicada, mais preconceituosa. E eu que tô? Quem você é? Nós somos iguais, né? Eu acho que a evolução espiritual não se mostra por etiqueta, não se mostra por sobrenome. A evolução pessoal é desenvolvida por cada um e isso não tem diferença social. É de cada um. É a forma com que o outro, a gente olha o outro com carinho, com respeito, porque no final, num jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Então, nesse livro, Cortella vai explicar de uma forma bem didática, né, a diferença entre você reconhecer o outro e você tolerar o outro. Entre você ter um conflito, onde num conflito muitas vezes as pessoas crescem e evoluem, o conflito não é só para ocasionar discórdia, mas sim para evoluir, mas o confronto, onde o confronto derruba o outro, não aceita o outro. Divergir e anular, aonde você tem a divergência de opinião, mas aonde você quer anular o outro, não quer que o outro se sobressaia. Né? A Monja Coen dizia que quando ela não conhecia aquilo que a pessoa está falando, ela sempre dizia assim, que interessante o teu ponto de vista. Nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha analisado esse assunto do ponto de vista que você está me alertando, que você está trazendo. Isso é você ter alteridade com o próximo. Isso é você ter... Então, quando o preconceito ocorre, ele abstrai a capacidade de conviver com o outro, de crescer, de trocar ideias, de refletir, de você melhorar, de você inovar, porque você está preso numa caixinha, naquele ponto de vista que você tem. Você não se abre. O teu copo ele já está cheio, mas você não esvazia o copo para receber mais com outras cores de suco, né? Você está com o teu copo cheio só de suco de laranja, mas você não quer receber o de uva, o de maracujá. Você não aceita o outro, a opinião do outro. Então, para a gente evoluir, né? E esse conflito não chegar num confronto, a gente precisa
se abrir para o outro, precisa estar aberto ao questionamento que o outro vai fazer, porque senão a gente vai perder a paz. Então, Cortella, nesse livro aqui, ele traz a beleza da diversidade, né? A complementariedade na diferença e a riqueza na pluralidade. Como o Brasil é rico de diversidade, como nós podemos evoluir, crescer de uma forma maravilhosa. Então, nesse domingo, eu fico com essa obra aqui, A Diversidade. Então, pessoal, nesse domingo, fico com essa obra aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês tenham se interessado em fazer a leitura dessa obra aqui, que vale a pena. Obrigado, Dani, pela indicação. Mais uma vez, obrigada. Até mais.